Boa tarde a todos. Sejamos bem-vindos à nossa casa essa semana. Com muita alegria que nós recebemos a todos aqui, com a paz que essa música nos traz. Nós vamos vibrar em pensamento, em oração, para nossa palestra de hoje. Nosso palestrante está aqui. Vamos ajudá-lo em pensamento, porque quando nós chegamos atrasados, nossa cabeça fica assim, né? E o Elvésio está mais do que justificado, né? Nós estávamos conversando na semana passada, ele correndo ali, vindo de Goiânia, então tá tudo certo, viu, Elvésio? Não precisa se preocupar com isso não, com o horário, estamos dentro aqui ainda da expectativa, tá bom? Pode ficar. Vamos virar a noite? Esse era combinado, né? Não, combinado até as 11h30, né? Essa não é? Uma cadeira confortável desce, com ar, não tem pressa, né? Então, vamos com os pensamentos em Deus, dar graças a Deus por nós estarmos aqui reunidos, estarmos em união, com um só pensamento, em harmonia, com bom humor, que o Jesus Cristo traz para nós. Porque Ele também é alegria, Ele também é compaixão, e Ele é o único Senhor, junto com Deus, que dirige e auxilia essas atividades da forma mais plena. Então, com a Tua autorização, meu Mestre, nós pedimos permissão para darmos início a palestra nessa tarde, que assim seja. Então, nosso palestrante de hoje é o Elvésio. O Elvésio, ele é advogado de formação, palestrante aqui na cidade, em Goiânia, sempre próximo aqui, sempre atendendo também a nossa casa. Semana passada esteve lá no Frei Eustáquio conosco, hoje está aqui no Jandaia conosco. Então, fica à vontade, Elvésio, a casa também é sua aqui. Boa noite, né? É o costume, né? Graças a Deus, acho que essa é a quarta da semana, sabe? É isso à noite, né? Muita nota promissória, né? Como nós escolhemos muita nota promissória nessas vindas, então tem muito que resgatar, né? E é interessante hoje, né? Hoje nós vamos, a casa escolheu, primeiro que é sempre bom estar aqui, então eu até dispenso as questões preliminares, porquanto eu estou em casa, né? Então, em casa, quando a gente chega em casa, só dá o oi, né? Oi pai, oi mãe, né? Oi irmão, então eu estou em casa. Então, levam às vezes a excesso de informalidade, as brincadeiras, né? Mas hoje é um tema interessante. É um tema interessante a respeito da prece, né? A importância da prece. Porque é algo, a certo ponto, né, personalíssimo, né? Existe às vezes algo que na prática nós sabemos que a prece cura, nós sabemos que a prece funciona, né? Mas é interessante porque sempre existe algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos, né? De como é que é isso? Como que é o jeito certo, né? E é interessante porque essa é a forma, né, que os Espíritos nos ensinam. Então o objetivo hoje nosso é esse, de nós compreendermos a verdadeira essência da prece, a forma, né? E é interessante porque no livro 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, depois da codificação espírita do Livro dos Espíritos, em 1864, Kardec viu a necessidade de trazer o coração moral, né? A parte moral e ensino do Cristo, que é essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quando nós vamos olhar lá, já no Livro dos Espíritos, ele existe as partes, e tem a terceira parte que fala das leis morais. Porque Deus, em sua benevolência, Deus é bom, soberano e justo, da sua perfeição, Ele estabeleceu suas leis, desde as leis materiais, né? Da lei da gravidade, né? Lei da gravidade,
Lei de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Já temos a raiz da reencarnação para nós já começarmos a ver. Então Deus é perfeito, teve as suas leis físicas e também as leis espirituais. Então, entre elas, na lei física nós temos a ação e reação, que é a lei de Newton, né? E nas leis morais nós temos a causa e efeito. Então Deus é perfeito. Tanto que na definição os Espíritos nos explicam a respeito de Deus. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, diante dessa perfeição, os Espíritos dedicou a o livro terceiro dos Espíritos, né, que são as leis morais, e que é o Evangelho. Interessante. O livro 1, nós temos a Gênesis, que é um estudo mais aprofundado, na primeira parte. Depois tem o céu e o inferno, das penas. O Evangelho, o livro dos médios. Né? E é interessante isso, porque quando nós falamos a respeito dessa lei da adoração, né, quando nós falamos, Kardec dá isso aos Espíritos, mas essas leis naturais, os Espíritos respondem, é instintivo, está no nosso, nós temos essa essência. E é interessante porque a fé ela é algo personalíssimo, é algo, como Emmanuel nos ensina, que é algo que pode ser trabalhado, que pode ser crescido, que pode ser aumentado, que é essa fé raciocinada, né, que nós tanto preconizamos nas casas espíritas, né, da doutrina espírita, que é, de passagem, a única fé que Jesus elogiou. Em todo o seu Evangelho, Jesus só elogiou a fé em duas oportunidades. Né, na passagem do centurião de Cafarnaum e na mulher da Cananeia. Então está lá o Evangelho. Então Jesus só elogiou isso, e diga de passagem também. Diga-se ainda, né? Nós estamos falando, nenhum deles eram judeus. E aí a gente vai ver sobre essa prece, o que os Espíritos nos falam, nos ensinam nesse terceiro. Porque nós sabemos que cura. É necessário ritual? É não? Então é isso que os Espíritos vão nos ensinar ainda hoje, nesse dia de hoje, de uma forma bem breve, né? E aí quando nós falamos dessa lei, que é a primeira lei, que nós pegamos no livro dos Espíritos, essa terceira parte, que é a lei da adoração, é a primeira. Tanto que Jesus deixa claro, reduziu os seus mandamentos em 2: amai a Deus sobre todas as coisas. Então, no Velho Testamento, né, o primeiro ponto é honrar a Deus. Né? Então já começa. E aí, o primeiro ponto nós entendemos a respeito de adoração. Aqui Kardec pergunta, em que consiste a adoração? Já começamos a entender. Elevação do pensamento a Deus. Desde que a adoração aproxima o homem à sua alma. Adorar a Deus, pensar. Ponto. Isso. Eu tenho um amigo que ele é apóstolo da igreja pentecostal, né, da igreja Assembleia de Deus, pastor e apóstolo, né, um homem de uma cultura normal. E a certa feita, nós estávamos conversando sobre, estava a pé indo para a pizzaria, né? E aí ele falando, foi uma adoração, ele é argentino. E aí aquele sotaque dele, bem interessante, ele fala assim, eu não entendo, porque não precisa pular, não precisa cantar. Eu converso com Deus toda hora, eu converso com o Espírito Santo toda hora, eu abro toda hora. Aí isso é interessante, porque ele é mais espírito do que muitos espíritas. Ele entende a essência, não precisa. E é o que os espíritos falam. Ele fala, não, eu converso com Deus a toda hora, a todo momento. Não precisa de ritual. É assim que os espíritos vêm nos ensinar. E aí é interessante, porque quando nós falamos sobre adorar, é um sentimento inato. É inato do ser humano, de toda a sua história. Desde quando nós adorávamos, nos épocas mais primórdios que tinha, adorávamos o Rei Sol, adorávamos o Rei Lua, né, o Deus da montanha, né, o vulcão. Nós tínhamos adorar é a essência do ser humano, porque é simples, somos seres espirituais. Deus é essa essência, essa inteligência suprema, esse espírito. E como somos seres espirituais que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito, com nossa essência, é natural que essa relação seja. E aí, Kardec pergunta, origina-se de um sentimento inato, adoração, ou é fruto de ensino? Então, resumindo, eu posso ensinar os outros a adorar ou é natural? Os Espíritos respondem, sentimento inato, como da existência de Deus. A sua consciência de sua fraqueza levou a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, primeiro ponto, a se afastar. Falsa premissa.
Todos nós temos essa capacidade de orar. Porque é comum a gente falar, liga para fulano, orar para mim, né? A gente faz a oração para mim lá. Então, primeiro ponto, todos nós podemos. É inato. Essa é uma das primeiras falsas premissas que nós devemos afastar. Óbvio que nós vamos entender. A prece de outras pessoas funciona. O que eu estou querendo dizer é que todos nós podemos. Todos. Adorar, todos nós, porque a adoração é esse contato de pensamento. A prece é um pouco a mais. E aí é interessante, porque quando nós falamos sobre prece, tem uma obra de Kardec que inclusive é uma das menos conhecidas, né? Que é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espirituais. É uma obra bem interessante, porque, como eu disse, uma das menos conhecidas, né, pouco divulgada, né, é uma exposição completa das comunicações do Espírito. Kardec fez uma espécie de um glossário, de um dicionário. Muito bacana essa obra de estudo, né? E é interessante, Caibachuba, ele fala que é uma obra de um livro de grande importância e precioso vocabulário espírita. Vale a pena essa obra, né? Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que ele traz de forma resumida. Então vamos entender o que Kardec fala sobre prece. A prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação pela qual chamamos a prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação pela qual chamamos este ou aquele Espírito. Quando dirigir a Deus, Ele nos envia seus mensageiros, os bons Espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons Espíritos podem vir em nosso auxílio, para que nos dá força moral que nos falta, seja para sugerir os pensamentos necessários. É interessante, às vezes, vou citar o exemplo, quando Chico teve com o Dr. Fritz, né, com Zé Ligol. E o Dr. Fritz falou para Chico, não, vem cá, deixa eu operar você aqui. Chico falou assim, não precisa não, porque às vezes eu vou ter que voltar para espiar essas coisas. Quando nós estabelecemos nosso planejamento reencarnatório, existem certas questões que acontecem na nossa vida que faz parte que nós pedimos. E que vamos citar um exemplo, uma pessoa com câncer. O câncer é uma doença que muitas das vezes ela faz parte do projeto reencarnatório, a pessoa ela precisa daquilo ali. Então tem certas coisas que Kardec fala, não vai mudar, mas aí a gente entende. O auxílio dos bons espíritos para nos orientar, para nos confortar, para nos auxiliar. Para tornar isso, para nos orientar, para nos consolar. Quando começamos a entender isso, facilita. E aí, é interessante, quando Kardec, a respeito sobre prece, né? Ele fala assim, agrada a Deus a prece? Os Espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Então, é bem interessante, porque o que os Espíritos querem nos ensinar, porque somos seres espirituais. Então somos eleitos, sexta-feira, eu já disse aqui, nós somos como antena de televisão, né? Estamos sintonizados no canal, a gente manda e recebe aquilo que nós estamos na mesma faixa. É um exemplo bem grotesco, se eu estou sintonizado na Globo, eu não vou pegar o programa da Bandeirante, né? Da Band. Então é a mesma linha. Então é interessante porque a prece, porque vale é o pensamento. Aí você fala, verso, mas o Pai Nosso resolve? Resolve. Rezado com a prece, com o coração. Maria, resolve. O rosário, o pessoal levanta, os irmãos levantam de madrugada rezando o rosário, resolve, se for com o coração. Se for a prece, Senhor, muito obrigado por ter deixado um caminhão cheio de árvore que vinha aqui comigo me atrapalhando chegar mais rápido, né? Eu tentando ultrapassar, mas vai que esse caminhão é aquele carro que está evitando de vir um menino atravessar e acontecer alguma coisa ruim.
meu início eu fiquei assim, Senhor, obrigado. Obrigado pelo caminhão cheio de água, sabe? E andando devagar. É interessante, porque quando nós começamos a entender a prece, funciona. Então, a partir quando a segunda falsa premissa a nós afastarmos é essa, de que como somos seres espirituais da mesma faixa, o que interessa é o pensamento. E aí é interessante, nós vamos compreender a respeito, nós funcionarmos, né? Aí o Kardec continua na questão seguinte: qual o caráter geral da prece? Porque nós falamos adorar é pensamento, é constar em constante contato com Deus, pensamento. A prece, os Espíritos ensinam, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-nos dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Então, quando nós falamos na prece, é pensar nele. Então, por exemplo, eu vou para o Goiânia, eu coloco uma palestra, é uma forma de prece? Sim. Estamos pensando, estamos aprendendo. Então é interessante que nós possamos desmistificar essa ideia a respeito da prece. E aí é interessante que André Luiz, no Mencionário da Luz, ele vem falar sobre a oração, dos efeitos dela a respeito do mundo espiritual. Ele sempre fala: a oração é levando o nível mental da criatura confiante no divino poder, favorece o intercâmbio entre as 2 esferas e facilita a tarefa de auxílio fraternal. Então, se nós estamos precisando desse auxílio fraternal, então começamos a prece. Se quiser rezar o texto, essa não tem problema. Não é a forma, o que interessa é o seu pensamento. Então, se nós quando nós, em determinado momento de dificuldade, em determinada situação, começamos a elevar, depois mais tarde nós vamos ver, que Emmanuel fala a respeito da prece, como ela funciona, né? E aí Kardec, ele continua, é outro ponto. Kardec continua nesse trabalho científico dele a respeito da prece, da oração. Ele dá aos espíritos: pode sim, com utilidade, eu gosto das vírgulas, né? Pode sim, com utilidade, ou seja, é útil, orar com o trem? Os espíritos respondem: mas tá, vamos ver, a ciência já comprova isso aqui. Recentemente tem aparecido nas redes sociais falando sobre uma pesquisa, né, do PASSE, né, que o PASSE está funcionando. Certo, mas essa pesquisa de 2011, tá? Isso não é novidade. É uma tese de mestrado que surgiu, a pessoa passou, então tem impor as mãos, a prece resolve. Então o Kardec está perguntando isso, coisa que nós já sabemos. Ele pergunta: funciona? Traduzindo para o Enes, funciona nós orar para os outros? Traduzindo para o Enes, né? Pode-se, com utilidade, orar por trem? Os Espíritos respondem: o Espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os Espíritos bons, e esses se associam ao bem que deseje fazer. Então começamos a entender: funciona. Posso orar para a pessoa? Posso. Qual que é a oração, a forma mais eficaz? A do coração. Se é o Pai Nosso, que seja do coração. Se é a prece de cartas, que seja do coração. Se é uma Ave Maria, que seja do coração. Que seja qualquer oração. E é interessante, eu gosto de passar um roteiro muito bacana. No último capítulo, que é, por sinal, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as preces antes, porque às vezes você está com dúvida. E é interessante porque essas preces, ela faz a introdução, é um resumo de toda a doutrina. E aí depois vem a prece. Pode ser? Pode, desde que seja com o coração, desde que seja com a mente. E aí continua os Espíritos: o pensamento e a vontade representam em nós o poder de ação, que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato
Se for de ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos. Os espíritos bons que lhes virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem o seu corpo e sua alma. Mas ainda que a prece no coração é tudo, a dos lábios nada vale. Os espíritos resumiram tudo a respeito das fé, quando nós falamos de prece, né? E é interessante, porque quando nós falamos de orar, né, nós não temos a noção da dimensão que a nossa prece acontece no mundo, no plano espiritual. Nós vamos falar também sobre a prece em conjunto, tá? Porque quando nós, como seres espirituais que somos, emanamos uma psicosfera. Eu tenho a minha psicosfera, você tem a sua, tem a sua, tem a sua, então, quando de repente nós vamos ver, essa casa tem uma psicosfera maravilhosa, onde serve de um grande hospital, né, Luiz? Um grande hospital, tanto para os encarnados, principalmente para os desencarnados. E aí esse hospital vem, e olha só o que André Luiz fala, lá no livro Nosso Lar. Ele fala aqui no citado, né, que lá ele cita que no Nosso Lar é citado o Ministério do Auxílio, onde atende-se os doentes, ouvem-se as rogativas, selecionam-se as preces, porque nem sempre o que nós pedimos é o que importa, é o que verdadeiramente nós precisamos. Preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para os processos que se prendem ao sofrimento. Então nós já começamos a entender o que a doutrina nos fala, né? A doutrina nos explica. Como nós entendemos essa prece que é do coração e aquela energia que manda, cada um de nós aqui, nós mandamos uma psicosferas. Quando nós reunimos todos em conjunto no processo de oração, a força é maior. A força é maior. Né? E aí nós atraímos mais bons espíritos. Vamos colocar que cada um que tem um mentor, né? Mas vamos colocar que nós começamos a fazer uma prece aqui. Só o mentor da UVS vem ajudar. A Ed faz a dele, o Sérgio faz a dele, o Luiz faz a dele. Mesmo tanto de mentor tem aqui. Né? Vocês entenderam como nós pensamos a energia que a gente emana, a faixa vibratória que nós elevamos é extraordinária. E aí, não sou eu que estou dizendo, vão lá em André Luiz, Evolução 2 Mundos, psicografia de Francisco Xavier. Olha só o que André Luiz nos ensina. Por isso, todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, todos revertem-se desse lado halo energético, dessa espécie de atmosfera eletromagnética que tem características próprias conforme a espécie. Todos os seres humanos têm, conforme a espécie. Aí vem, o pensamento humano circula por essa túnica eletromagnética, dando-lhe colorido característico inerente às vibrações e imagens que produz. Deste modo, a alma exibe aí em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-lo no rumo dos objetos e das metas que demandam. André Luiz está explicando, traduzindo para o Goianês de forma bem simplória. Olha, eu mesmo estou radiando, primeiro ponto. E aí ele fala o seguinte, né? Depende das imagens que eu produzo, porque eu tenho que estar concentrado. E aí ele fala, olha, aí as solicitações, vem as minhas solicitações e aí manda para o que eu estou pensando, o que eu desejo, direção. O que o André Luiz está falando. Sem muita firula, né? E aí continua, mas nós entendemos a vantagem, a força da prece em grupo. Nós vemos André Luiz, aí vem no livro Das Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco, e vem falar interessante sobre a prece. Quando a prece é exercida no círculo ou grupo de criaturas afeiçoadas ao bem, mais expressivos são seus efeitos. Na assistência mediúnica aos que sofrem, beneficiando igualmente aqueles que mergulham nas
suas correntes alternadas de alta frequência, exteriorizando-se com emissões de luz que atingem o fulcro a que se dirigem, fortalecendo um dínamo gerador que as dispara. E aí, continua, né, é interessante. Continua agora com o Bezerra de Menezes. Afirmava Tiago em sua epístola, capítulo 5, versículo 16: orais uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. E é interessante, porque funciona, vamos falar de uma situação bem simplória a respeito, por exemplo, do passe. Então, vamos lá, pedimos auxílio, a espiritualidade passa através do médium. Você acha que o médium recebe coisa boa? Vamos pensar? Quando nós estamos numa corrente de oração, numa prece que todos estamos aqui elevados, numa harmonização maravilhosa que é aqui, nesse clima, quando você acha que o nosso pensamento, a nossa faixa vibratória não consegue auxílio, e aí é interessante que nós começamos a entender. Por isso que nós estamos falando não é novidade. Essa aqui é a doutrina. A ciência já comprova. Como eu disse agora, recentemente nas redes sociais tem divulgado bastante, falado bastante sobre uma pesquisa sobre a prece, né, sobre a imposição das mãos. Mas eu vou mais adiante, essa pesquisa que eu citar, porque Deus é perfeito, as coisas de Deus não conflitam. Quando nós entendemos isso, tudo na nossa vida fica fácil, mais fácil. Então nós temos as leis materiais, como eu disse, temos as leis morais, as leis espirituais, elas não se conflitam, porque é de Deus. Ciência e religião, ela caminha junto. Tanto que a ciência sem a religião é claudicante, e a religião sem ciência, vou repetir, a religião sem ciência é cega. Frase bonita, né? Mas não é o verso, não, é Albert Einstein. O verso aqui só repete, né? Então é interessante, ciência, não há conflito. Então quando nós entendemos isso, e essa pesquisa, que é uma das que mais me chamou a atenção, não aquele trabalho científico, eu gosto muito de ter subsídio de ciência na doutrina espírita, sabe, quando fala sobre prece. Essa pesquisa, ela até foi publicada na revista Talk, mas saiu na revista Super Interessante. Ela está lá na revista Super Interessante, que a matéria que ele fala, né, sobre a prece, a oração, né? E aí é bem bacana, que é o seguinte, essa pesquisa. Foi feita a pesquisa lá na Universidade de Carolina, né, Carolina do Norte. Um cardiologista chamado Mitchell Krukov, do Centro Médico da Universidade de Duke, né, ele fez, o que ele fez nessa pesquisa dele? Bem interessante. Os pacientes que tinham fazer a cirurgia, e havia, principalmente angioplastia, uma quantidade elevada, uma elevada quantidade, um alto risco de óbito, né? Então, a cirurgia cardíaca, um alto índice de óbito, ele começou a mapear, isso foi pesquisa, está lá, super interessante. De forma bem simplória. Aí ele via aquela pessoa que estava com um altíssimo risco, ele chamava a pessoa: vamos orar? Vamos fazer uma prece? É uma situação difícil. Pensa, você vai entrar no centro cirúrgico, o médico chama assim, tá sua mão aqui, né? Já imaginou? Vou morrer. Não precisa nem que ele pode do advogado, e agora o que a gente faz? Dá sua mão aqui para o nosso que está no céu, né? Imagina, né? Mas isso de todos isso aí, ele fez isso uma pesquisa. A pesquisa dele é essa, né? Mitchell Krukov, né? Aí, na cirurgia, ele chamava esse paciente, a situação, de uma maneira aqui, e faziam ele e a equipe médica uma prece, fazia oração. Resumo dessa história. O que ele observou? Ele observou o seguinte, que o índice de mortalidade, que era de 33%, o índice de mortalidade dessas pessoas, o nível elevado de cirurgias cardíacas que ele submetia, o índice de mortalidade era 33%, a pesquisa dele. Quando ele começou a fazer isso, caiu para 3%. Nós não estamos indo nem aquela que a gente fala da rede, nós estamos falando essa, em que junta a prece,
Vamos começar a cirurgia aqui agora? Vamos. E é interessante que a espiritualidade, ciência e espiritualidade está caminhando junto, porque até esse ano o Conselho Federal de Medicina, ele estabeleceu uma comissão específica de espiritualidade, porque já está passando da hora, né? É normal. Se você quiser ver, é interessante, quando nós começamos a estudar, André Luiz antecipa na década de 30, né, sobre a glândula pineal, a epífise, ele antecipa muitas questões médicas que só foram confirmadas agora. Mas é interessante porque o próprio Conselho Federal de Medicina estabeleceu isso, tem uma comissão de medicina e espiritualidade. Então nós estamos falando desse trabalho aqui, dessa pesquisa, por quê? Porque nós entendemos que a prece funciona, seja quando nós levantamos 4 horas da manhã para rezar o texto, se assim for com vontade, seja nós reunimos o nosso grupo de oração, seja aqui, seja estar dirigindo, seja como diz o pastor Hector, né? Eu converso com Deus aqui do lado, porque na visão dele, né? Para ele a visão do Espírito Santo, visão teológica dele, que nós sabemos que são os nossos bons espíritos, os bons mentores, porque é interessante, porque os espíritos nos ensinam, somos influenciados pelos espíritos. Cadê a pergunta? Somos influenciados pelos espíritos? Os espíritos respondem, muito mais que imagineis, muitas das vezes são eles que vos dirigem. Bem bacana. Então se eles nos influenciam, então por que nós não vamos atrair as coisas bacanas? E aí, finalizando, aí vem essa mensagem, né, a mensagem final de Emmanuel, que no livro Coragem, Psicografia de Franciscano Xavier, que fala oração e atenção. Quando fui preparar, né, para a gente, né, falar aqui hoje, esse livro me chamou a atenção, porque Emmanuel é uma coisa muito. Vai até ser um filme dele agora, de Emmanuel, né? Do mesmo produtor que fez Nosso Lar 1 e 2. Emmanuel, ele é um espírito muito interessante, porque ele é aquele homem que tinha a capacidade de evitar um dos maiores erros, julgamentos da história. Ele era senador, ele era Roma, poderia ter evitado. Ele teve a oportunidade de ser um dos grandes evangelistas, porque ele encontrou com Cristo. Mas Deus sempre dá oportunidade para você. Deus sempre dá. E é interessante, porque Deus sempre dá a oportunidade de nós recuperarmos. E aí, quando ele viu a sucessiva vida, eu vou seguir o mesmo caminho da minha mulher amada. E aí, ele aproveitou a oportunidade e veio com o Padre Manuel da Nóbrega, depois com o Padre Manuel da Nóbrega, depois vem como Emmanuel, produziu uma quantidade absurda, um material imenso sobre o Evangelho. Então, foi um evangelista, né? É um grande evangelista, né? Mesmo às vezes recusando aquela oportunidade. Então, Deus sempre dá a oportunidade para a gente. E aí eu gosto dessa oração. Emmanuel vem com uma profundeza, e eu peço bem com carinho a atenção de vocês isso. Orastes, pediste, desfaste, porém, de quaisquer inquietação, e serena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre o sol que não precisa descer ao campo para perder o talo da erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhes executam os excelsos desígnios. Escuta. Ora e pede, em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase encantadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. No verbo de um amigo, nas páginas de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso,
As respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através do próprio sentimento a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação, ou pelos esclarecimentos da tua casa de fé, ou no diálogo com a pessoa, se te figura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desbrocham da alma, ou nas imprecisas que te fugem em pensamento, a te convidar o Espírito para a observância do bem. O próprio Jesus, mensageiro divino por excelência, guiou-nos a procurar o amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre, estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Reconhecendo as respostas do alto, são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Emmanuel, que Deus os abençoe, que nós possamos, a partir desse momento, ter um pouco da semente do Evangelho no coração de cada um de vocês. Que Jesus os acompanhe e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Vécio, pela fala, pela presença aqui conosco hoje. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o teu retorno e que nós possamos meditar nessas palavras sobre a oração, sobre a prece, fazermos conosco, em silêncio ou em grupo, mas de forma simples, sempre estar em contato com Deus. E assim, com essa oração que já encerra essa palestra, encerra essa parte dessa atividade, nós agradecemos a Deus novamente pela fala que foi feita hoje, pela união de pensamentos que temos nessa tarde, e pedimos a Deus que, se for de nosso merecimento, que ao adentrarmos aquela sala, recebamos a cura para o espírito ou para o corpo, se não, que nós possamos seguir. Eu vou fazer uma pequena oração, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, e é um espírito, né, que foi padre e virou santo, hoje ele é conhecido como Santo Cura d'Ars, e ele diz o seguinte, que quando formos orar para Deus, pedindo para que cure as nossas enfermidades, nós temos que orar rogando a Deus que, se for do nosso merecimento, que seja retirada essa enfermidade do nosso corpo, da nossa alma. Contudo, meu Deus, que se essa dor for necessária, se essa enfermidade for necessária para que o meu espírito evolua, para que ele volte a ser cristalino quando tu criastes, que a mantenhas em mim, para que eu então possa evoluir e crescer. É uma prece tão singela, bonita e profunda ao mesmo tempo.